Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. O Últimas Notícias está no ar. E nós abrimos essa edição informando que a Ponte do Arco-Íris ganhou um novo nome nesta terça-feira. Uma homenagem ao jornalista Manuel Alves Fernandes, o Maneco, que por mais de 40 anos contou a história de nossa cidade nos jornais da região. Aconteceu na manhã desta terça-feira a solenidade de entrega da placa da ponte jornalista Manuel Alves Fernandes, o Maneco, que antes se chamava Ponte do Arco-Íris. O evento contou com a presença de amigos e familiares do jornalista. O prefeito Ademar Oliveira disse que esta é uma justa homenagem para quem colaborou tanto com nossa cidade. Um privilégio, para mim, na condição de estar prefeito, estar prestando essa justa homenagem, uma pessoa que dos seus 67 anos, praticamente 50 foram prestados de serviços para a cidade de Cubatão. E nada mais justo do que homenagearmos nessa rota, porque aqui era a rota do Mané, quando ele fazia a rota da sucursal para o polo industrial e deixou um legado importantíssimo para todos nós. Maneco é considerado um dos maiores jornalistas do Brasil e em Cubatão teve papel importante registrando histórias da cidade durante os mais de 40 anos de trabalho aqui no município. Kátia Juliette, a viúva do jornalista, fala que Maneco deixou um legado muito importante. Deixa a gente emocionada e é muito significativa, porque acontece na ponte que liga a cidade ao Parque Industrial. E o Maneco soube tão bem unir essas duas partes, Acho que é justa, ele deixou um legado para Cubatão inestimável. E cada vez que a gente passar aqui vai lembrar disso, do trabalho que ele fez de humanização da indústria, Depois de toda a luta pela recuperação ambiental de Cubatão, ele começou a fazer esse trabalho no Caderno da Indústria, da Tribuna, que foi aproximar o Parque Industrial das pessoas, da comunidade. E sempre contando histórias de pessoas, Ele tinha muito esse lado humano reforçado e tinha matérias de um sentido assim, humanitário muito grande, Maneco era um verdadeiro humanista. E ele faz muita falta para o jornalismo, para a família, para os amigos. Arminda Augusto trabalhou com Maneco e fez questão de estar presente na homenagem. Ela diz que ele sempre foi referência para outros profissionais e ressaltou o amor que Maneco sentia pela cidade de Cubatão. Ele sempre foi referência para todos nós, então tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele como repórter, depois de ser editora-chefe do jornal e tê-lo como repórter na minha equipe. O Maneco ele não precisava ser pautado, ele que pautava a gente e ele sempre trazia as melhores matérias, os melhores personagens e era assim, o que impactava, impressionava muito toda a redação era o amor, o sentimento que ele trazia por essa cidade, que nem é a cidade natal dele, ele é português, mas que ele incorporou na vida dele, incorporou na atividade dele, então Maneco era Cubatão, Cubatão era Maneco. E essa homenagem é uma justa homenagem e é muito bem escolhido o lugar, essa ponte que liga a cidade ao polo, que era o trajeto que o Maneco fazia, certamente para a maior parte de suas matérias tão brilhantes que ele trouxe para a gente. Então, homenagem justa, o nome dele fica eternizado, a cidade fica eternizado ao jornalismo e a cidade de Cubatão como um todo. E o assunto agora é saúde. E as unidades básicas do município começaram hoje a atenderem em horário especial para que você, que trabalha durante o dia, também possa tomar suas vacinas, passar por consultas. A Cris Castanheira nos traz mais detalhes. A partir desta terça-feira, as unidades de saúde do município ampliam uma vez por semana seus horários de atendimento. Nas próximas 5 semanas, elas ficarão abertas das 5 horas da tarde até às 7 horas da noite, para consultas, atendimentos e aplicação de vacinas. Os agendamentos são realizados na própria unidade de saúde. O horário estendido será sempre às quartas-feiras e cada semana um bairro será contemplado. Para mais informações, procure a unidade de saúde mais próxima. E a gente segue falando de saúde, mas agora sobre a saúde do homem, porque durante esse mês de abril acontece em todo o Brasil a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de testículo. A matéria é do Zé Barbosa. O mês de abril é conhecido como Abril Lilás, utilizado para conscientizar um tipo de câncer que incide mais em pessoas de 35 anos para baixo e adolescentes, o câncer de testículos. Nós buscamos um urologista
para falar sobre a doença. Normalmente o câncer de testículo é uma doença insidiosa, não dolorosa, em que as pessoas percebem um nódulo, algum endurecimento do testículo. Então, tipo assim, não é dor. A maioria dos cânceres, quando ele dá dor, já está numa fase bem avançada. Mas ele começa a criar um nódulo, um endurecimento do testículo. Então, muitas vezes, teoricamente, seria fácil a pessoa palpar alguma coisa, se tivesse alguma coisa diferente, ele procurar o médico para tirar essa dúvida. Mas geralmente o câncer de testículo é um câncer de pessoas mais jovens, adolescentes e adultos jovens, até os 35 anos, é a prevalência maior. E ele tem uma grande chance, quando pega no começo, ele tem uma incidência de cura muito grande. Muitas vezes só com a cirurgia já resolve, alguns casos precisa de um complemento com quimioterapia, mas o resultado hoje tem grandes resultados bons. Então, uma pessoa que tem um tumor de testículo tem grande chance de sobrevida muito boa. Por isso que quanto antes é melhor o tratamento, que muitas vezes somente a cirurgia já pode resolver. O médico explica como pode ser feito para descobrir precocemente, o que aumenta drasticamente a chance de cura. Não, assim como as pessoas muitas vezes elas tentam apalpar e ver se tem alguma coisa, mas muitos não têm o discernimento. O que fazem muitas pessoas, famílias, adolescentes, eles procuram para fazer um check-up, entendeu? Tipo assim, olha, as mães levam os adolescentes, o adulto jovem, olha, eu queria fazer um check-up. E muitas vezes o urologista, só de palpar, ele já faz o diagnóstico. É um diagnóstico muitas vezes tranquilo para quem é urologista. Ele consegue fazer com muita facilidade. As mulheres têm um cuidado todo especial para com a saúde, com diversos exames preventivos. Talvez o preconceito e o machismo levem os homens a subvalorizar esses cuidados, mas isso está diminuindo gradativamente com informação. E o especialista fala um pouco desses cuidados na questão urológica. O câncer de pênis é um câncer que é relativamente raro, mas dentro do país, principalmente na região norte e nordeste do país, e principalmente na nossa região aqui, que tem muitos descendentes de nordestino, o câncer de pênis é uma coisa que está muito relacionado com fimose, com dificuldade de fazer uma boa higiene no pênis. O tumor de bexiga está relacionado muito com tabagismo, né? O câncer de próstata tem uma incidência grande que muitas vezes não tem uma relação nada. A pessoa tem que fazer o preventivo mesmo, porque ela pode pegar um câncer antes mesmo dela ter uns sintomas ou um câncer que evolua. E por fim, o médico cravou que qualidade de vida é importante, mas também identificou o principal vilão dos tumores existentes. Eu acho que como todos tumores, todos estão relacionados muito à qualidade de vida. Então, uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física, evitar tabagismo. Eu acho que se tivesse, depois o pneumologista pode falar melhor para você, mas se tivesse que tirasse o tabagismo do mundo, acho que 50% dos cânceres não teriam, entendeu? E obesidade, alimentação desregrada, muito carboidrato, muita gordura, sedentarismo, isso aí está muito relacionado com tumores de maneira geral. Então serve para a parte urológica também. Outra preocupação dos profissionais da saúde nesse período do ano são as doenças respiratórias, que acabam sendo mais recorrentes devido às diversas mudanças climáticas. O infectologista Dr. Evaldo Stanislau conversou com a nossa equipe sobre esse assunto e nos dá dicas de prevenção a essas doenças. Vamos conferir. Com a chegada das estações de outono e inverno, acende também um alerta para o aumento de doenças respiratórias. O Dr. Evaldo Stanislau relata quais os motivos que levam a este aumento. A época de outono e inverno ela é mais propícia para as doenças respiratórias por algumas razões.
Primeiro, porque é um período de maior aglomeração, então as pessoas ficam mais juntas, as janelas ficam mais fechadas, tem menos renovação de ar. E terceiro, porque nós temos uma diminuição dos mecanismos de proteção natural do nosso corpo, sobretudo nas portas de entrada do sistema respiratório, que favorecem a chegada desses patógenos. Então, período de mais frio, que começa no outono e vai para o inverno, é um período de maior propensão para essas doenças. Agora, é importante a gente enfatizar que doença infecciosa respiratória pode dar o ano inteiro. Elas somente aumentam nesse período de mais frio. O médico explica que o resfriado e a gripe comum estão entre as doenças que mais atingem as pessoas neste período de alterações climáticas entre essas duas estações. E faz um alerta sobre a Covid, que ainda está com grande incidência de casos. As doenças mais comuns, elas variam de acordo com a faixa etária. Se a gente estiver falando de uma criança pequena, nós vamos ter que lembrar do vírus sincicial respiratório. Se a gente estiver falando de um idoso, o vírus sincicial respiratório também é importante. Vai dar um quadro, todos os quadros clínicos são muito semelhantes, né? Mas ele pode dar uma tosse um pouco mais exuberante, um chiadinho no peito, né? Nós temos o vírus da gripe comum, né, que é o vírus influenza, que também aumenta muito. E aí a gente tem, depende do ano, a gente tem um vírus influenza que predomina mais. A gente pode ter aqueles que facilitam a transmissão, tem uns que transmitem com menor eficácia. Nós temos também o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum, né? E temos o vírus da Covid, que não foi embora, e outros coronavírus que também causam infecção respiratória. Existem várias maneiras de se prevenir contra as doenças respiratórias durante este período do ano, usando máscaras, deixando o ambiente ventilado, evitando aglomeração e a principal, que é a vacinação. A melhor maneira de se evitar uma infecção respiratória é tomando vacina. Então, todo mundo precisa tomar vacina contra a gripe. Aliás, a campanha de vacinação já começou, porque a gente está tendo bastante circulação de vírus influenza. E todo mundo precisa tomar vacina contra a Covid, está com a sua vacina atualizada em dia contra a Covid. Segundo aspecto, higiene. Embora sejam vírus que estejam em suspensão no ar, é difícil que a gente pegue apenas por respirar esses vírus. Normalmente a gente põe a mão numa superfície e ao levar a nossa mão na boca ou no nariz, a gente se infecta. Então, a higiene das mãos é muito importante. Higiene o tempo todo e não colocar a mão em boca, nariz e olhos. O uso de máscara continua muito importante, então ambientes fechados, aglomerados, eu recomendo a máscara, sobretudo para quem tem doença crônica, para quem é mais idoso, e evidentemente tentar manter os ambientes limpos e com as janelas abertas para favorecer a circulação do ar. E aproveitando esse assunto, vamos ver como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira aqui em nossa cidade. Confira na nossa previsão. A quarta-feira em Cubatão amanhece com sol e o tempo fica aberto durante todo o dia. Não há previsão de chuva. O calor aumenta com as temperaturas variando entre 24 e 34 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 75%. E o SESI está oferecendo soluções de saúde e segurança do trabalho à empresa de indústria aqui de Cubatão. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site da instituição. O SESI oferece serviços gratuitos de saúde e segurança do trabalho para as indústrias da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Cristiane Custódio, coordenadora de relacionamento com o mercado, explica qual o objetivo por trás dessa iniciativa. Primeiro, promover locais seguros e saudáveis para o trabalhador. Também diminuir, o risco de acidentes de trabalhos e doenças e aumentar a produtividade da indústria paulista. São serviços 100% subsidiados pelo SESI. A intenção do SESI é apoiar a indústria paulista, fazendo com que as empresas evitem o potencial de multas e cresçam, para que o país também cresça e mantenham seus trabalhadores seguros. E qualquer empresa que queira conhecer um pouquinho mais desse serviço pode entrar em contato conosco
pelo site www.cesesp.org.br, ou as empresas da Baixada Santista também podem acionar o SESI, né, Santos ou SESI Cubatão, pelo telefone 13 98103 8190 ou o e-mail cristiane.custodio@cesesp.org.br. Pablo Oliveira, técnico de segurança no trabalho, nos apresenta a lista dos serviços oferecidos no curso. Diagnóstico de SST é uma consultoria especializada pelo SESI às empresas do estado de São Paulo, com o intuito de promoção da qualidade de vida, seguindo as normas regulamentadoras vigentes. É um programa de gerenciamento de risco estabelecido pela Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e contempla assim um inventário de risco e um plano de ação, exigido por lei para todas as empresas que têm a contratação de um colaborador pela CLT, que contempla os riscos físico-químicos e ergonômicos estabelecidos pela nossa legislação. Diagnóstico de E-Social é um apoio que o SESI dá às indústrias, do gerenciamento e o entendimento das informações que são transmitidas para o governo, de forma mais assertiva, através de um relatório técnico gerencial e de um plano de ação que é desenvolvido no âmbito da empresa. Mensageria do E-Social é a comunicação que é feita pelas empresas através da plataforma do governo, dos arquivos de SST, em cima dos eventos 2210, que é o comunicado de acidente de trabalho, 2220, que é o atestado de saúde ocupacional, e 2240, que é o LTCAT, o laudo das condições do ambiente de trabalho. E é chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. E lá no Clube Vera Cruz está sendo desenvolvido um projeto esportivo e educacional muito bacana com crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. O Washington Luiz nos fala mais a respeito. Bom de bola, bom dia escola. Esse é o projeto social que está no Vera Cruz Futebol Clube todas as segundas e quartas-feiras no período da tarde. Este trabalho, envolvendo garotos de 14 a 17 anos, funciona no clube desde 2021, em parceria com a ANE, Associação Nacional de Esportes, e sob o comando do professor Delei. Então, esse projeto ele veio para cá, para o Vera Cruz, né, em 2021. E esse projeto é um projeto da ANE, né, Associação Nacional de Esporte. Aí eles dotaram aqui, eles conseguem patrocínio das empresas e tal. E, graças a Deus, veio para o Vera Cruz, que já era minha casa, né? Quem é que pode participar deste projeto, a garotada, por exemplo? Então, esse projeto, ele tem aqui no Vera Cruz e no Morro do Índio, lá na Vila Esperança. Lá os meninos pequenos, até de 9 a 13 anos, e aqui os meninos de 14 a 17, né? Eu vou lá, depois venho aqui e dou aula aqui também. E quantos garotos você tem aqui neste projeto, por exemplo, no Vera Cruz? Então, no Vera Cruz, hoje, eu estou com mais ou menos com uns 30 meninos, entre 14 e 17 anos. Agora, como é que funciona, por exemplo, bom de bola, bom na escola? Você verifica também os cadernos da molecada? Os meninos, a gente sabe que está estudando, o pai tem que assinar uma ficha. Agora, você não trabalha sozinho, você tem o apoio do professor Ademir também? Sim, claro. O Ademir, nós trabalhamos junto nesse projeto. Então, assim, nós damos uma aula junto e a gente divide as tarefas. O Ademir também tem uma vasta experiência. E o Últimas Notícias dessa terça-feira fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo feriado para você.